E aí, meu povo, tudo na paz? Dando continuidade aos nossos vídeos que trata de pânico, hoje a gente está no vídeo 2, ok? E eu quero iniciar a gente criando logo uma regra, tá bom? Como diz os chineses, orientado por Confúcio, através da doutrina de retificação dos nomes, para as coisas, sabedoria é chamar elas pelo nome. Talvez até nome e sobrenome, tá bom? Então, para não gerar nenhum tipo de confusão, a gente vai definir aqui, nesse nosso vídeo, o que é o ego e o que é o eu. O ego e o eu para esse vídeo. Para Freud é não sei o que, para a tribo tal é não sei o que, aqui não. E de ego e superego de Freud é uma outra coisa, tá bom? Para a gente não estar perdendo tempo. Vamos lá. O eu que eu quero tratar aqui nesse vídeo é o que defende que ele é o nosso eu verdadeiro. É aquilo que é essência, é o nosso núcleo verdadeiro, tá bom? E Jung certa vez falou que a gente nasce autêntico e morre fotocópia. É mais ou menos por aí que a gente vai. Seria aquilo que é atemporal e dá sentido à nossa vida, tá bom? De repente é o que mais a gente vivenciou quando era criança. De repente a gente alimenta muito esse eu quando a gente está ocupado de alguma arte que a gente ama produzir, quando a gente está criando, quando você gosta de culinária e está lá envolvida na produção de um prato que toma toda a tua atenção, ou aquele executivo e médico que duas vezes na semana vai jogar uma pelada e quando entra em campo todos os problemas somem e ele fica ali naquela presença do futebol dele, certo? Esses momentos nos aproximam de nosso eu, arte, esporte, hobby, e que a gente está deixando tanto de lado, tá certo? Já o ego aqui eu vou tratar como uma casca. É uma parte que usamos para nos relacionar com o mundo. É assumir papéis e conquistar coisas, que também é muito importante feito eu. O problema está no desequilíbrio entre uma e outra, certo? Porque se há uma coisa que não muda na vida é a mudança, é essa oscilação, certo? Essa dança a gente tem que estar equilibrado, tanto do eu quanto do ego. Mas a gente vai cada vez mais descobrir o quanto essas crises de pânico e ansiedade vai ter muito a ver com a falta ou distanciamento do eu. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá certo? E a gente vai sendo guiado por elas. Aí facilita a minha vida e a de vocês. E eu não me perco nas informações e não fico repetitivo, tá certo? Vamos lá, os dois são importantes, o eu é o centro que dá a direção, enquanto o ego é a ferramenta que nos permite agir no dia a dia. O problema começa quando vivemos só no ego, afastados do eu. Isso cria um vazio, uma fissura, que se manifesta como ansiedade. A origem da palavra ansiedade vai mostrar isso. É um tipo de falta, de sufocamento. De repente, por exemplo, falta de ar gera o sufocamento. É uma espécie de angústia, inclusive. Você pode pesquisar a origem da palavra ansiedade, vai ter a ver com isso. Angústia, falta de poder por algo, falta de algo. E é isso. Quando a gente vive ansioso, é como se a gente tivesse sempre apressado para chegar aonde a gente não sabe. De repente, esse canto é em nós mesmos, né? E é para isso que a gente está aqui, para começar a dar o devido valor para o que de fato é importante em nossa vida. Tá certo? O que mais aqui tem aqui? Vamos lá. Onde entra o pânico nisso tudo? Uma crise de pânico pode ser entendida como um movimento brusco de interiorização. Isso a gente comentou no vídeo passado.
É como se a vida te puxasse para dentro de repente. Esse processo não é uma doença em si. Ele se parece com o sono, a meditação, uma experiência espiritual ou até mesmo um clima sexual. Pois é, tem gente que diz que ele consegue reabastecer essa bateria, se sentir na presença no clímax sexual. É uma tentativa do corpo e da mente de se regenerar. Agora, diferente desses outros exemplos que eu dei, quando ele vem a partir do pânico, ele é extremamente bruto. Ele não pede licença, ele vem com tudo, ele invade. Ele é um grito de alerta, tá certo? E ele promove medo também. A gente humano é danado para respeitar só aquilo que a gente tem medo ou aquilo que a gente está precisando. Para e pensa. Você é sempre muito importante na vida de alguém. Que você é útil para essa pessoa ou que ela lhe tem medo. Maquiavel, inclusive, no Príncipe fala que o príncipe deve procurar ser amado e temido. Mas como é difícil ser as duas coisas, ele opte por ser temido, pois a gente tem muito mais medo de trair, de ser fraco com quem a gente teme, pelo medo da punição. Tá bom? Mas esse medo que o pânico traz, ele se alicerça em algo que a gente diz sensação de morte. Diversas são as pessoas que me falam, eu senti que estava morrendo. Aí eu perguntei, tu já morreu quantas vezes para saber que está morrendo é isso? Na realidade, o que a gente sente é a falta do controle. O ser humano é um iludido, ele adora acreditar que ele está no controle das coisas, mas a gente não controla nada. A gente tem uma pequena participação. As variáveis são infinitas, tá bom? Mas o pânico, ele traz de maneira contundente essa verdade de vida, esse sentimento de que a gente não está controlando nada. De repente, pode ser que o coração acelere, não acelere, que a gente esteja ali, de fato, com ataque cardíaco, com sudorese, enfim. A gente pode ter qualquer modificação no nosso sistema vital e não controlar de maneira alguma. A gente não sabe nem por que é que houve. Às vezes escuta uma música e o coração acelera. Certo? Pois é isso. Somos totalmente vulneráveis. Tá bom? E aceitar essa vulnerabilidade em paz, isso é maturidade, né? Paciência. Quando a gente aceita a vulnerabilidade, a gente passa a não ser mais vulnerável. Porque a gente deixa de quebrar braço com a vida. Tá bom? Aí já começa aí, ó, as soluções para diminuir a ansiedade, diminuir pânico e ter motivo suficiente para parar e se visitar, né? Visitar o seu eu, seja através de arte, hobby, esportes, sei lá, quieto, vivenciando tédio, numa cadeira de balanço, para frente, para trás, organizando os pensamentos. Primeira pergunta, qual a diferença entre eu e ego? Essa mais ou menos já foi respondida. O eu é o seu núcleo verdadeiro, atemporal e profundo. Já o ego é a casca, a identidade social, os papéis que você assume e o seu desejo de controle. O eu integra, enquanto o ego separa. Por que sentimos ansiedade? Sentimos ansiedade porque nos afastamos do eu. A ansiedade é, na verdade, uma ânsia da unidade. Um chamado para voltar a se sentir inteiro e conectado com seu eu verdadeiro. Inclusive, esse termo, ânsia de unidade, eu acredito que eu li pela primeira vez numa obra chamada Vencendo o Pânico Sem Drogas. Eu acho que era isso o nome da obra. É uma grande obra, um grande profissional escreveu ela. Eu agora não estou lembrado do nome dele. O que a vida tem a ver com os dois polos? A vida oscila entre dois polos. A exteriorização, agir, produzir, competir, e a interiorização, descansar, se conectar, regenerar. O equilíbrio nasce quando você consegue transitar entre esses dois movimentos. A gente também já falou um pouco sobre isso. Traz essas ilhas ao longo do teu dia, de fuga do externo e vai para o interno. Às vezes, no caminho da tua casa
para a farmácia, algo está ocorrendo, uma criança está ali sorrindo com um fato, um animal parou e está te seguindo, dá atenção a esse bicho, uma flor está exalando um perfume incrível, para e sente o aroma da flor, conversa com a senhora, sei lá, vive aquele momento presente. Tu não sabe o quanto esse pouco tempo, às vezes segundos de fuga que tu dá à tua mente, eu diria férias dentro do próprio dia, o quanto isso é enriquecedor para que ela saia um pouco desse cenário artificial e alimente o teu eu. E a ansiedade, por si só, ela vai sendo eliminada. O que a crise de pânico realmente significa? Isso a gente já falou demais, mas vou voltar a falar, porque é a coluna dorsal aqui do nosso material. Uma crise de pânico não é apenas desespero, é uma interiorização brusca, semelhante ao sono, à meditação ou até uma experiência espiritual. O problema é que o ego interpreta essa interiorização como uma ameaça, transformando-a em sofrimento. A ameaça é a perda do controle, que eu falei há pouco. A gente diz, não, eu ia morrer. Ia nada. Tu estava começando a viver. Tu estava indo era viver. Tá bom? Depois dessa experiência, tu vai ser uma pessoa muito melhor. Eu não conheço uma pessoa que passou por uma experiência de pânico e que não tenha tratado, que tenha tratado ela com respeito e aprofundando e tentando entender, que não se tornou uma pessoa melhor. E depois de ter se tornado uma pessoa melhor, ela não abre mão de ter vivenciado essa experiência. Claro, ela não deseja mais passar. Ninguém quer o mal para si, quer essa agonia. Mas no íntimo ela sabe, depois da minha experiência de pânico, eu me tornei uma pessoa melhor. Vamos falar agora um pouco sobre a intimidade, é a quinta pergunta. É uma intimidade que a gente tem que ter com a gente mesmo, que a partir dessa intimidade a gente vai sarando essa ferida interior. O que seria essa intimidade? A intimidade acontece quando o eu se expande a ponto de abraçar o mundo, gerando uma conexão profunda. A ferida interior é a sensação de separação do eu. Ela dói, mas também desperta o desejo de cura e de se sentir inteiro novamente. Eu diria que quando você está abarrotado de eu, quando você está lotado de si, você é um recipiente que enche e derrama. E o que de ti derrama, aquilo que de ti transborda, tu atinge o outro, tu vai para a vida do outro. Tu sai do teu valor intrapessoal, vai viver o valor interpessoal e mais na frente o extrapessoal. É aquilo que Viktor Frankl falou. É o bumerangue que é jogado e atinge o alvo. Ele não volta para si, ele fica lá. O objetivo é a gente sair da gente para o alvo, para o externo, para o outro. Quando o nosso vetor está muito voltado para si, eu estou precisando disso, eu tenho urgência disso, e a minha vida está horrível. Ó, o vetor voltado para si, isso é uma característica da depressão. Quando a gente está bem, a gente está mais voltado para o externo. Mas com o quê? É uma coisa meio paradoxal se você não parar para refletir. Mas você vai para o externo depois que você está lotado de si, lotado de eu. O que de mim transborda, eu distribuo para o planeta. É isso. E esse transbordar é essa intimidade. É a pessoa ter essa constante conversa, diálogo consigo mesmo. Tá bom? E a partir daí a coisa vai funcionando de uma maneira muito mais equilibrada. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer uma reflexão. Imagina que eu pego essa xícara e coloco uma colher de sal. E fica uma água salgada. E eu digo, beba. Aí assim, vixe Maria, dá não. E agora, como é que tira o sal? Não tem mais como tirar o sal. E para beber água? Vamos fazer o seguinte. Eu pego uma garrafa, um recipiente bem maior. Vamos dizer, 5 litros de água boa. Jogo esse que tem uma colher de sal dentro, diluo e agora você bebe essa água. A gente não diminuiu a quantidade de sal. A gente aumentou a quantidade de coisas positivas, coisas boas. Água pura. Então, para de reclamar que tua vida tem problema. Vamos trazer para a tua vida novas condições, novas experiências positivas. E no todo, aquilo que era ruim vai deixar de ser metade da tua vida para ser 10%, 5%. Então pronto, é água com sal jogada num recipiente com muita água pura e boa. Tá bom, pessoal? Até breve e até o nosso próximo vídeo.